chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Verso 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar e glorificar o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, amém, ela nos traz a um contexto, aleluia, de um tempo em que o povo de Deus, o povo de Israel, vivia debaixo de uma autoridade abaixo de Deus, uma autoridade que foi escolhida pelo povo, ainda no tempo de Saul, no tempo de Davi, em que o povo, por um momento de pecado, o povo, por um momento de estar longe de Deus, não queria mais ter intimidade com o Senhor, não queria mais ter um momento com Deus. E o povo pediu para o profeta Samuel que Deus desse a eles um rei. E Deus, ele retrucou ao povo. Deus disse através do profeta: porque o povo precisa de um rei, sendo que eu sou Deus sobre este povo, sendo que eu tenho enviado juízes, sendo que eu tenho enviado profetas, que são a boca de Deus sobre esta terra. Mas o povo tinha um desígnio no seu coração de não conversar mais com Deus, de não ter intimidade mais com Deus. E o povo pediu para Samuel, e juntamente pediu para Deus que queria um rei. A palavra de Deus diz que Deus levanta o primeiro rei. Foi Saul. A palavra do Senhor diz que era um homem belo, um homem que se destacava na multidão, um homem que era mais alto do que muitos ali ao redor dele, um homem com os olhos azuis, um homem bonito, de cabelo bom, daquela época que era considerado, vamos dizer, a moda daquela época. Era um homem que era digno de ser chamado rei por fora, mas também necessitava de que um homem que fosse intermediário entre Deus e os homens, ele tivesse algo de especial também por dentro, a unção e a presença de Deus, que só vem pela misericórdia do Senhor, que só vem por um coração quebrantado. Amém? Mas a palavra de Deus diz que Saul, no início, ele buscava o Senhor. Ele era um homem temente. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus havia descido sobre ele, e ele até chegou a profetizar. E o povo não reconheceu, porque a presença de Deus, quando estava na vida dele, ele profetizava, e as pessoas diziam: como pode Saul estar no meio dos profetas? De tamanha unção que havia na vida de Saul. Só que, porém, a palavra de Deus diz que Saul vive um certo tempo, e Deus dá uma ordenança a ele, ele desobedece a Deus, e ele começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor, e Deus então o rejeita, porque Deus dizia para ele: vai até uma terra, mata ali, guerreia contra aquele povo, mas não toma nada para si, porque é uma terra que tem coisas amaldiçoadas. Mas Saul, na dureza do seu coração, se deixou levar, e ele toma coisas para si, e desobedece a Deus, e desculpa de ofertar a Deus. E por muitas vezes Saul, ele tenta contra Deus, e Deus fala: então eu levantei
agora um novo rei, que é Davi. Nós conhecemos a história de Davi, mas Davi também serve a Deus, é obediente, tem o seu período na presença de Deus. Mas Davi também tem um momento de pecado, porque todo homem falha na presença de Deus. Todo homem falha porque nós somos pecadores. Só que a palavra de Deus diz que depois de Davi tem Salomão, Roboão e vão vindo reis. Mas neste período aqui, livro de 1 Reis, capítulo 18, nós estamos num tempo em que Acabe, um dos reis que dão sequência, ele agora começa a reinar em Israel. E não muito diferente dos seus antecessores, daquele primeiro rei, como Saul, como Davi, Acabe também ele vai pecar contra Deus. Ele vai fazer um momento de idolatria e vai levar o povo a idolatrar ao Deus Baal, a outros deuses, e ainda mais ele vai se casar com uma mulher estrangeira chamada Jezabel, que representa o espírito de apostasia, uma mulher que não tinha temor de Deus, uma mulher que adorava Baal, a qual eles faziam o povo se sacrificar, faziam o povo se cortar. E nesse contexto, neste tempo, o profeta Elias ele é levantado com a boca de Deus para pregar contra Acabe e Jezabel. Só que a palavra de Deus relata que Jezabel, na sua ira, no seu momento de maldade, ela mata os profetas do Senhor. Ela derruba os altares. Ela levanta a idolatria como nunca houve naquela época. E a palavra de Deus, ela mostra um contexto em que Elias, ele vai ver, ele vai olhar para a igreja, ele vai olhar para a situação da igreja, e ele não vai ver um homem sequer que possa profetizar honestamente. Ele não vai ver um profeta de Deus, porque Jezabel havia matado todos. Assim Elias pensava. E a palavra de Deus diz que Elias mostra que Elias se entristece muito. E muitas vezes nós pensamos que Elias, em um certo momento, ele teme a Jezabel. Ele teme a autoridade dela. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Elias ele entrou em depressão, ele pediu a morte, ele foge, ele se esconde na caverna, ele vai para perto de um ribeiro, onde Deus sustenta ele, e naquele momento ele é um profeta desanimado. Nós percebemos que Deus, ele, nenhuma vez, ele vai dizer para Elias: eu sou contigo, porque geralmente quando um profeta tem medo, ou quando um rei tem medo, Deus fala: não tenha medo, porque eu sou contigo. Mas em nenhum momento Deus vai dizer para Elias: eu sou contigo. Porém, Deus vai levantar diante de Elias e vai dizer: não tenha medo, Elias, porque não morreram todos os profetas, porque eu tenho guardado ainda 100 profetas que não se renderam a Baal, porque Deus havia usado um homem chamado Obadias para guardar esses homens, esses profetas escondidos de Acabe e Jezabel, e os alimentou com pão e com água. E aqui eu entendo algo da presença de Deus, que, aleluia, nós hoje vivemos um tempo semelhante a esse. Talvez não Jezabel seja uma figura única, mas o espírito de apostasia, o espírito de frieza representa Jezabel nos tempos de hoje, que causa medo, que mata os profetas, que desanima, e o que faz a igreja desanimar é a falta de ter um irmão para poder falar assim: ele está de pé e por isso eu posso orar junto com ele. É quando você olha para a igreja e você vê ministros da palavra desviados, e você vê ministros do louvor frios e desanimados, e muitas vezes nós, no nosso coração falho, nós entramos em um conflito, porque nós nem podemos julgar, porque não somos santos e perfeitos. Só quem é santo e perfeito é Deus. Nós só podemos ser santos na presença dele. Nós não podemos julgar. Mas também nós nos entristecemos quando nós olhamos para a igreja e nós vemos irmãos caídos, irmãos que eram bênçãos na presença de Deus, mas que infelizmente se afastaram. E isso causa tristeza ao nosso coração. Por quê? Porque o que mais causa tristeza ao coração do homem é estar só. Uma definição que eu aprendi de inferno é estar só. O verdadeiro inferno, a palavra de Deus diz no livro de Salmos, Davi ele fala que se ele escondesse a sua cama nos mares, Deus ali enxergaria ele, Deus estaria com ele. Se ele fizesse a sua morada, o seu descanso nas profundezas, Deus também o veria. Se ele estivesse nos céus ou na terra, seja onde for, Deus estaria com ele. E ali eu pude entender, pelo que Davi fala, que o verdadeiro inferno, a verdadeira tristeza não está no lugar aonde pega fogo, aonde tem tortura, aonde tem desânimo, tem pessoas que estão falando palavras maldosas. Mas o verdadeiro inferno é onde você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para cima e não vê ninguém, e você fala: eu estou sozinho. Esse é o verdadeiro inferno, é estar só. E isso acontece muitas vezes. A igreja desanima
só. Mas aqui nesse contexto, Deus ele vai liberar uma palavra a Elias e falar com ele: Elias, ainda tem 100 profetas, ainda tem pessoas que não se dobraram. E o Senhor está dizendo para nós também essa noite: olha, se você olha para a direita ou para a esquerda e você só vê irmãos caídos, não desanima, porque se você ainda está de pé, aleluia, Deus ele tem separado ainda pessoas de pé também. Porque se o diabo fosse tão poderoso para derrubar a igreja, você não estaria de pé. Não haveria um homem ou uma mulher que ora. Pensa bem, o inimigo, ele odeia a igreja do Senhor. Mas se ainda há um que ora, é porque Deus ele ainda tem derramado a presença dele em alguns lugares. Talvez nós não conseguimos enxergar, aleluia, num breve momento, mas se nós tivermos perseverança na presença de Deus, Deus vai nos mostrar que ainda existem profetas, pessoas sinceras. Mas qual é o objetivo de Deus? Ter alguns gatos pingados ali e aqui. É Deus mostrar para nós que da mesma maneira que nós somos pecadores, Ele continua nos mantendo de pé. Ele tem poder para transformar também aquele que caiu. Deus ele quer trazer esperança ao nosso coração todos os dias. Mas muitas vezes nós olhamos e não vemos nada. O Senhor está falando assim: se você tem olhado para a igreja e não tem visto nada de bom, feche os seus olhos. Aleluia. Pare de olhar para a igreja. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Feche os seus olhos e congregue. Dê o seu melhor para o Senhor. Louve a melhor canção que você tem. Pregue a palavra do Senhor, aleluia. Porque no tempo certo a palavra de Deus diz que você vai pregar, você vai plantar com choro, mas você vai voltar colhendo os seus molhos, trazendo a vitória sobre as suas mãos, a prosperidade de tudo aquilo que você plantou. É o que o Senhor está falando conosco nessa noite. E a palavra de Deus, ela fala que Deus ele reanima Elias, ele fala: ainda há 100 profetas. Então Elias ele vai se levantar mais uma vez. Naquele tempo Elias, no momento de buscar a Deus, ele tinha profetizado que não haveria chuva sobre a terra por causa do pecado de Jezabel. E a palavra de Deus diz que não chove 3 anos e meio. Mas agora Elias se levanta e Elias vai confrontar o povo de Deus. E Elias então ele manda chamar Acabe. Ele aparece depois de 3 anos e meio. Ele manda chamar Acabe, e Acabe está tão irado com Elias por ser um profeta que Acabe chama ele de perturbador de Israel. Ele diz: agora vem você, o perturbador de Israel. Porque Elias perturbava aquele povo. Mas não é porque Elias era alguém mau, é porque o povo era mau e Elias estavam pregando palavras de arrependimento. E uma coisa também que eu aprendo, que nós precisamos aprender isso na presença de Deus: se você vai pregar para a igreja conserto, arrependimento, não espere que a igreja vai te aplaudir, porque você está pregando uma palavra dura e aqueles que estão ouvindo não vão gostar. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela traz, aleluia, ela faz o milagre, ela cumpre o propósito para qual ela foi enviada. Só que muitas vezes nós estamos na presença de Deus. Você louva, você prepara, sai o melhor louvor e louva ao Senhor. E aí você vai preparar uma palavra e você fala: arrependei-vos, raça de víboras. E aí muitas vezes a igreja fecha a cara. E eu falo a igreja, não a igreja do Senhor, a igreja que está renovada, a igreja que está cheia da presença, mas aqueles que estão congregando naquele momento, que muitas vezes estão frios, que estão afastados da presença de Deus. E muitas vezes nós pensamos assim: eu vou parar de fazer a obra, porque todas as vezes que eu levanto para pregar e louvar, alguém se levanta contra mim. Mas isso é natural, porque todas as vezes que você falar algo que o povo não gosta, o povo vai virar na cara. Mas é como diz a palavra do Senhor: mas antes é necessário agradar a Deus do que os homens. Aleluia. Porque no início, aleluia, a palavra ela pode parecer amarga, ela pode parecer que dói, que machuca, mas depois, aleluia, ela é mais doce do que o mel. Ela traz para nós vida e virtude. Então uma coisa que nós precisamos aprender como servos do Senhor: nós não vamos ter aplausos na casa do Senhor, porque a glória é do Senhor primeiramente, mas principalmente se você vai pregar contra um povo que está obstinado contra Deus, esse povo não vai gostar. Então você não vai receber aplausos. E outra, quando nós oramos, nós levantamos em uma campanha, você pede para alguém da sua família: Senhor, muda essa vida, Senhor, transforma. Não pensa que o inimigo vai deixar parado, porque o que o inimigo quer fazer é destruir a sua casa. Quando você levanta em oração, a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aquele poder que vem de Deus sobre a tua vida faz um milagre na sua casa, mas o inimigo vai se levantar dobrado contra a tua vida. Só que o Senhor manda dizer para você que maior é o Senhor que está nos céus, que ouve as tuas orações, do que o inimigo que se levanta contra ti. Ele pode se levantar até 7 vezes,
Deus, ele vai cair. Aleluia, diante de ti. O Senhor me fala assim: basta você perseverar na presença de Deus. Aleluia. E você vai ver o milagre de Deus acontecer diante da sua casa. Porque o Senhor é santo e Ele é fiel. Mas nós precisamos aprender a sofrer diante da presença de Deus. Porque se nós estamos lutando contra o inimigo vai lutar contra nós. Mas a palavra de Deus diz que Elias, ele se levanta e ele manda chamar o povo. E ele fala para o povo: olha, se Deus é Deus, serve ao Senhor. Ele traz ao povo um raciocínio lógico. Mas se Baal é Deus, então sirva Baal. Então ele manda ajuntar o povo. E ele fala: vamos fazer um negócio que vai ficar bom para todo mundo. Nós vamos separar 2 bezerros. E vocês vão ofertar a Baal. Vocês vão se reunir, são 450 profetas. Eu sou só. Aleluia. E eu vou oferecer também o meu sacrifício para Deus. E aquele que responder com fogo vai ser o verdadeiro Deus. E o povo achou bom, eles falaram assim: verdadeiramente, com certeza nós vamos adorar a Baal, e Baal vai nos responder. Porque o povo, quando pega na presença de Deus, muitas vezes nós olhamos para alguém que caiu, e você pensa assim: nossa, como pode? Aquele irmão era uma bênção na presença de Deus, e agora está na bebida, está na droga, largou a família. E muitas vezes, com o coração carnal, você pode julgar, mas assim, como pode alguém que experimentou a presença de Deus cair? Mas a palavra de Deus diz que quando nós caímos, o diabo coloca todo escamas nos nossos olhos. E nós não conseguimos enxergar, porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. E nós não conseguimos mais ver o que é são. É como um homem bêbado: você pode falar algo com ele, ele não vai acertar o caminho. Você pode ensinar para ele, você pode falar com ele várias vezes, mas a bebida o cegou. Por isso que o Senhor está dizendo: quando você ver alguém que antes era uma bênção na presença de Deus e agora não é mais, profetiza sobre a vida dele. Não julga, porque ele está cego. Mas a palavra de Deus diz assim: que um cego não pode guiar outro cego. Mas se você que está na presença de Deus enxerga, você pode guiar ele para a presença de Deus novamente. Talvez você não pode pegar ele, arrancar o coração de pedra e pôr no carro, mas as suas orações têm efeito na presença de Deus. Pode demorar anos, mas o Senhor vai fazer, porque Deus, ele diz assim que ele não tarda, ele chega no momento certo. Aleluia. Mas ele vem, ele opera. O Senhor é vivo e ele se levanta. Só que o Senhor muitas vezes quer testar a nossa fé. E ter fé não é dizer para o Senhor: eu tenho fé. Ter fé é quando o diabo levanta contra a minha vida, eu falo: Senhor, eu não desisto. Eu continuo orando, meu Deus, pela minha casa, porque eu sei que o mesmo Espírito Santo que habitava na vida daquele irmão pode habitar novamente. Porque eu sei, meu Deus, que da mesma maneira que eu falo, pecador, posso orar e o Senhor pode receber de mim uma oração sincera. Da mesma maneira o Senhor pode fazer na vida do meu irmão. É assim que nós procedemos na presença de Deus. É por isso que Elias, aleluia, ele vai chamar o povo para um arrependimento. E é interessante que aqui ele começa o verso 30. Diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Aqui Elias, ele vai nos ensinar o segredo para uma restauração de altar na vida do crente. A primeira coisa que ele fala para o povo é: chegai-vos a mim. E aqui Elias, ele está representando o Senhor. Ele é o único homem naquela terra que busca. Há 100 profetas ainda verdadeiros, mas eles estão escondidos. Mas Elias, ele é o único que está diante da tua casa, diante da tua família, diante do povo idólatra. Elias não tem amigo para falar com um amigo. Elias não tem alguém para chorar com ele. Elias não tem alguém para falar para ele uma palavra de ânimo. Ele só tem o Senhor dos exércitos. E aí ele fala para o povo: chegai-vos a mim. Sabe o que Elias está falando para nós? Que o primeiro passo para restaurar o altar é se chegar a Deus. E muitas vezes nós pensamos assim: se o irmão bebeu, fumou, usou droga, saiu da presença de Deus, o que ele deve fazer? Continuar longe da presença de Deus. Mas Deus está dizendo: não. Se você bebeu, você tem algum vício, algo que te afasta da presença de Deus, o que você tem que fazer para Deus mudar o teu coração? Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Você tem que vir para a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é como um hospital. Se você está doente, o pecado é como um câncer. Se você está longe do hospital, o médico nunca vai olhar para você. O médico nunca vai enxergar os seus sintomas e nunca vai te receitar o remédio. Mas se você está todos os dias, ainda que esteja com câncer, você está no hospital, o médico vai passar um dia, vai te ver no meio. E ele vai falar assim: qual o problema que você tem? Você vai dizer: um câncer. E ele vai falar: olha, toma esse remédio, faz esse tratamento. E aí quando você estiver fazendo aquele tratamento, com o tempo, aquela doença que há em você pode ser curada. Mas se você está longe do hospital, o médico nunca vai te enxergar. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo na casa do Senhor. Se você tem um vício ou algum problema que te afasta de
de Deus, Deus está dizendo: chegai-vos a mim. Aleluia, vem da forma que você está. Por quê? Porque você no mundo já vai usar droga, já vai beber, e ainda pode ter chance de ir para o inferno. É mais antes você estar na presença de Deus, e Deus tem uma oportunidade de mudar o teu caráter. Porque Deus tem poder para isso. Porque você ir para o mundo e falar assim: já que eu caí, então eu vou me afastar mais de Deus. Deus está dizendo: não, chegai-vos a mim, aleluia. Porque eu posso mudar a sua história, eu posso fazer milagre, eu posso transformar o teu caráter. Eu lembro do livro de Lucas, capítulo 5, a palavra de Deus diz que Pedro, ele está em uma pescaria, ele passa a noite toda pescando, e ele não consegue pescar nada. Pedro, João, André e os demais discípulos. E a palavra de Deus diz que Jesus está pregando na praia, e Jesus ele sobe um dos barcos, e ele para de pregar para a multidão, e ele fala para Pedro: volta para o mar e lança as redes ao lado direito, ao lado onde vocês não conseguiram. E Pedro, ele, no momento de cansaço, ele vai ser sincero com Deus. Ele vai falar: Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu tentei pescar, mas eu não consegui, eu estou cansado. Mas pela tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. E a palavra de Deus diz que Pedro obedece, ele fala para Jesus: Senhor, eu estou cansado. É como se ele dissesse: Senhor, eu pequei, eu caí, Senhor, mas pela tua palavra eu vou tentar de novo. Aleluia. Então, quando ele joga a rede onde Jesus manda, ele pesca 185 grandes peixes. E a palavra de Deus diz que Pedro não se contenta com os peixes, mas ele vai se ajoelhar, aleluia, diante de Jesus. Ele vai falar: Jesus, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, eu sou pobre, miserável, cego. E aí Jesus, porque ele cria que Jesus era santo, ele falava: não pode um santo estar no meio de um pecador. Mas ele não sabia que o poder de Jesus era maior para converter ele do que o poder do pecado dele para tocar em Jesus. Aleluia. E Jesus vai virar para ele e falar assim: Pedro, não tenha medo, porque a partir de agora, aleluia, eu vou te fazer um pescador de homens. E a palavra de Deus diz que Jesus vai tratar com Pedro, e Jesus ele vai assumir o pecado de Pedro. Jesus ele vai assumir a responsabilidade. Ele vai falar: Pedro, eu não vou me afastar de você, mas com os teus pecados eu vou transformar você. Mas você não precisa ter medo, você só precisa estar na minha presença. É da mesma maneira que ele está falando para o povo: chegai-vos a mim. Você tem pecado, chega diante de Deus, que Deus vai transformar a sua vida. Aleluia. Ele é o autor e consumador da fé. Ele tem toda a autoridade. A palavra de Deus diz que ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, se ele é Deus do impossível, entrega na mão dele o teu problema. Aleluia. Mas não se afasta do Senhor por pecado nenhum, porque Deus tem poder de transformar. Meu Deus, aleluia. Ele basta que a restauração não dá, chegar a Deus. Aí a palavra de Deus diz que Elias manda tomar 12 pedras. Elias manda tomar a lenha. Elias toma o holocausto. A palavra de Deus diz também que havia pó diante do altar em que Elias ia consertar para Deus. E Elias também manda encher de água. E aqui o Senhor ele me mostra uma revelação a respeito de como restaurarmos o nosso altar. A primeira coisa que ele pega são a lenha e as pedras. A lenha representa o povo de Deus, representa a igreja. Quando a igreja é crua, quando a igreja não tem dons, quando a igreja não tem nome de crente, quando a igreja não conversa com o crente, quando a igreja não tem testemunho, quando são só irmãos que estão frios e vieram para a casa do Senhor. Primeiro Elias fala: chegai-vos a mim. Depois ele prepara a lenha. O Senhor está dizendo que a lenha é a igreja crua do Senhor. É aquele drogado que veio ver a palavra, é aquele que bebe que veio ver a palavra, é aquele que se sente mais miserável de todos, mas veio ver a palavra. É a lenha seca, mas a lenha seca ela pode pegar fogo na presença de Deus. Também Elias prepara 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E aqui já é os dons da igreja. Aqui é o dom de pregar a palavra, é o dom de louvar, o dom de curar, é o dom da libertação. As 12 pedras representam uma igreja que usa os seus dons. Mas é interessante que as pedras que Elias pega são pedras cruas, pedras brutas, pedras que se você colocar elas ficam deitadas porque não tem forma. E o que o homem, o artesão, usa para lavar a pedra? Ele usa água. Quando ele vai transformar uma pedra, quando ele vai fazer de uma pedra um bloco para ser colocado em uma construção. Não sei se vocês já viram as pirâmides do Egito, são quantas pedras que são lavadas, são bem colocadas e são organizadas, cortadas. Usa-se água. E aqui as pedras representam a igreja do Senhor, os dons enterrados. Ele prepara a lenha, a igreja crua, ele prepara as pedras,
a igreja que ouviu a palavra do Senhor, que está pronta para pregar, mas que ainda não está pronta para servir a Deus genuinamente. Ele prepara também o sacrifício que representa o Senhor Jesus Cristo, que é o sacrifício que Jesus faz para nós todos os dias. Lamentações, capítulo 3, verso 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! Grande é a fidelidade do Senhor. Bom é o Senhor para aqueles que buscam Ele. Então Deus está dizendo que esse bezerro é o sacrifício de Jesus. Jesus está dizendo que quando a lenha se ajunta, a igreja crua se ajunta. Quando a igreja junta e depois usa os seus dons, também tem um sacrifício vivo lá na cruz. Não é que Deus está passando a mão sobre a sua cabeça e sobre o seu pecado. Aleluia. Ele é o sacrifício pelo meu e o seu pecado. Muitas vezes você pensa assim, mas o irmão perdeu a vida toda, traiu, usou droga, pegou na presença de Deus, aí vai para a casa do Senhor, vira crente, santo. Mas não é que Deus está passando a mão na cabeça dele. O próprio Jesus morreu naquela cruz e sofreu por nós. Ele tomou chicotadas, ele padeceu por nós, ele pagou o preço do nosso lugar. Muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos assim, por que Deus está mudando aquela vida sendo que ele pegou a vida toda? Deus está falando, não, eu paguei o preço por ele, não é? Eu estou trazendo ele para a casa do Senhor de graça, sem pagar o preço, não, eu sofri por ele, eu recebi as marcas por ele, não é de graça, Jesus pagou o preço. Então Elias, ele prepara a lenha, ele prepara as pedras e o bezerro. Só que a palavra de Deus diz que a lenha está seca, as pedras estão secas, estão cruas, brutas, e há pó no meio do altar. E o pó representa Adão, Adão significa Adamar, que é terra, que representa eu e você, que são os nossos pecados diante de Deus, a nossa individualidade com Deus. O pó é nós dizendo para Deus, Senhor, eu estou aqui diante do seu altar como um homem falho e pecador, um homem que não pode salvar a si mesmo, um homem que é miserável, um homem que longe da tua presença não pode nada. Eu estou aqui como pedra representando a igreja, estou aqui como lenha também, representando aqueles que ouvem a palavra. Mas Elias vê que a pedra está seca, bruta, a lenha está seca também, e ele fala, começa a encher de água. E a palavra de Deus diz que eles preparam um jarro de água e derramam sobre o altar. Mas o altar não é suficiente, aquela água representa a palavra, ela molha o altar, mas Elias ainda percebe que está seco. Ele fala, então manda molhar pela segunda vez. E o povo molha pela segunda vez e ele olha novamente e fala, não, ainda não é o suficiente. E então ele manda molhar pela terceira vez, e quando ele molha pela terceira vez, a água ela enche o rego ao redor do altar. E ela transborda sobre aquele altar, e agora a pedra está molhada, ela está pronta para ser lavrada, ela está pronta para ser moldada pelo Senhor. A lenha está molhada, está pronta para pegar no fogo, mas não um fogo de palha que se apaga rapidamente, mas um fogo que vai perdurar. O pó está molhado e agora está pronto para ser moldado pelo Senhor e ser feito um vaso novo na presença de Deus. Aleluia. Mas quando Elias, ele prepara o altar, ele prepara o sacrifício, ele prepara a água. Aleluia. Ele vai fazer a última coisa para a restauração do altar. Ele vai orar a Deus. E a oração é muito importante, porque a oração é ter comunhão com o Senhor. Aleluia. E quantas vezes nós perdemos a comunhão? Você ora, mas em alguns momentos da sua vida você esquece de fazer orações específicas, de clamar ao Deus de Israel. E a primeira oração que Elias vai fazer depois do altar estar completo, depois do povo estar reunido, é dizer: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aleluia. Aqui eu percebo algo que Elias vai nos ensinar como orar. Quando ele ora a Deus, a primeira coisa que ele fala assim: oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque que Elias traz a memória profetas que já morreram naquela época, talvez há 3.000 anos atrás, 3.000 anos antes deles. Porque Elias ele estava reconhecendo, ele estava dizendo: Deus do Abraão que morreu, Deus do Isaac que morreu, Deus do Israel que morreu, os teus profetas morreram, mas o mesmo Deus que era antes, que era ontem, que foi com meu pai, que foi com meu avô, que foi com os que eram antes na fé, antes de mim, aqueles que pregaram a palavra para mim, mas não estão mais aqui que morreram, é o mesmo Deus que é hoje para fazer sobre a minha vida. Sabe o que Elias está falando para a igreja? Irmãos, lembra, aleluia, nas tuas orações, que antes do teu problema chegar, Deus já era Deus, aleluia. Que muitas vezes você fala, você tem um desejo no seu coração, você fala: Senhor, eu vou fazer uma faculdade, Senhor, eu vou preparar, eu vou trabalhar em algum lugar.
inimigo se levantou contra mim, Deus está falando, manda dizer para o teu inimigo, aleluia, que ele se levantou agora, que você tem um propósito e um sonho no seu coração, mas manda dizer para ele que eu sou Deus antes de você nascer, eu te escolhi no ventre da tua mãe. É o que ele está dizendo para nós. Quer restaurar o altar? Primeiro, a igreja tem que estar unida. O altar não se restaura só. Mas segundo, quer restaurar o altar, depois de todo o sacrifício, tem que orar. Mas a oração tem que ser lembrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Quantas vezes o inimigo levanta diante de nós e nós pensamos na nossa falha, nós pensamos assim, Senhor, mas como pode eu ser o servo do Senhor, está passando